Olá, mortais. Gostosuras ou travessuras. Aqui quem fala é a sua anfitriã, Pecado. Você está conectado na frequência proibida. Mas cuidado, minha voz pode escorregar pela sua pele como um toque, entrar na sua mente como um sussurro proibido. E antes que perceba, você já vai estar com a mão onde não deveria estar. Se ainda assim tiver coragem, feche os olhos, respire fundo e deixe minha companhia conduzir você. Porque esta noite o prazer não tem limite. E os desejos que vamos libertar talvez nunca mais possam ser enjaulados. Sejam muito bem-vindos ao Pecado Radiocast. Hoje falaremos sobre garrafas e desejos. Porque uma garrafa pode ser só vidro e rolha, ou pode ser a chave para libertar aquilo que você nunca teve coragem de pedir em voz alta. O conto de hoje fará você se perguntar até onde seus desejos podem te levar. Vamos conhecer a diabinha na garrafa. Era noite. Ele cambaleava pela calçada úmida, ainda com o gosto amargo do uísque na boca. A festa da empresa tinha terminado mal, muito pior do que ele esperava. A mulher por quem ele nutria esperanças o rejeitara, em público, com um sorriso que todos ao redor acharam engraçado. Só ele não riu. Eu daria minha alma só para entender o que elas querem. O homem chutou uma lata bravo, e foi nesse instante que a rua mudou. As luzes dos postes piscaram em uma pequena vitrine que ele jurava nunca ter visto antes. Surgiu iluminada por neons róseos. Na placa, em letras delicadas, Pecado, loja de desejos. Empurrado por uma súbita curiosidade e pela embriaguez, ele acabou resolvendo entrar naquele novo local que não se recordava de ter visto por ali antes. O ambiente era quente, impregnado por um perfume adocicado, que lhe embrulhava ainda mais os sentidos, já afetados pelo uísque de outrora. Havia algo proibido naquela fragrância, algo que fazia o seu coração bater mais rápido e a mente se perder. Quando a visão finalmente se firmou sobre o balcão, de onde aquele aroma inebriante parecia nascer, ele se deparou com uma figura inesperada. Não era apenas uma mulher à sua espera, mas uma visão esculpida entre o desejo e o perigo. A pele era albina, mas brilhava em um tom levemente escuro, reluzindo como cetim sob a luz fraca.
Cada curva parecia ter sido desenhada de forma quase hipnótica. Os longos cabelos negros escorriam como sombras vivas, emoldurando um rosto que parecia alternar entre a beleza de um sonho e a ameaça de um pesadelo. Os chifres curvados se projetavam com naturalidade, como uma coroa invertida. A cauda sinuosa, com ponta em seta, balançava devagar em um ritmo que lembrava a espera de um predador paciente. Mas foram os olhos dela que o prenderam. Um verde faiscante, vivo e inquieto. O outro vermelho como brasa, incandescente, queimando em silêncio. Juntos não eram apenas uma ameaça. Eram um convite impossível de recusar. Um olhar que atravessava defesas, escancarava segredos e ainda assim parecia prometer consolo. O homem sabia o que via. Sabia que estava diante de uma figura demoníaca, a pele delicada demais para ser humana, a presença densa, quase sufocante. Tudo nele gritava que deveria correr. Mas não correu, porque o medo se dissolvia, transformado em algo mais. Aquela figura atraía todos os seus sentidos, o cheiro adocicado do ar ao redor dela, o calor que parecia emanar de cada gesto, a melodia suave da voz. E quando ela sorriu maliciosa e ao mesmo tempo estranhamente terna, o sorriso parecia sussurrar: "Eu sei exatamente o que você deseja e eu vou te dar, mas ao meu modo." Na mão direita, um objeto cintilava, uma chave antiga e prateada, com um formato incomum, brilhando de forma intrigante, como se pudesse abrir algo mágico e secreto. Presa ao pulso dela, uma algema pesada arrastava uma corrente curta, trazendo uma sensação estranha de estar lidando com algo provocante e proibido. Ela inclinou o corpo para frente e seus seios volumosos projetaram-se sob a roupa justa de couro, que parecia se fundir à própria pele. A voz que saiu dela foi como mel quente derramado no ouvido. "Olá, mortal. Eu sou a Pecado. Estava esperando por você." Ele piscou algumas vezes, tentando distinguir se aquilo era real ou apenas fruto do álcool ainda correndo em suas veias. Mas o cheiro doce, o calor no peito e os olhos incandescentes dela diziam que estava desperto. "Então você quer trocar sua alma?" Ela perguntou como se tivesse ouvido o seu desabafo. Ele se assustou. Ei, não, eu só tava falando sozinho. Os homens sempre falam sozinhos. Mas eu entendo o sofrimento de vocês. Eu só queria entender as mulheres. Entender por que sempre acabo sendo rejeitado. Mas eu não falei sério sobre minha alma. Os olhos dela brilharam, o verde e o vermelho pulsando ao mesmo tempo, como fogo e veneno. O sorriso se alargou, quase compassivo. Que dramático! Vocês, homens, sempre achando que tudo precisa custar caro. Em seguida, ela passou a língua lentamente pelos lábios e completou: "Não quero sua alma. Almas são chatas, dão trabalho. O que eu cobro é bem mais simples. Eu quero apenas $10. Ele riu nervoso. $10? Não parece um pacto demoníaco muito sério. Oh, querido. Ela sorriu, mostrando os dentes brancos. Eu não coleciono almas, só dinheiro. Vendo histórias, objetos, pequenos desejos. É mais divertido e mais lucrativo.
Ele a encarou ainda desconfiado. Então, você não vai querer minha alma? Ela arqueou a sobrancelha como uma gata satisfeita. Eu não, mas há outras que adorariam. Disse deslizando a chave algemada entre os dedos, tilintando o metal enquanto sorria de maneira discreta. Ele não percebeu que já estava dentro do jogo. Então, olhou para ela de forma curiosa, confuso. $10? Só isso? Ela deu de ombros, como se fosse óbvio. Elas sempre cobraram demais de você, não é, querido? E no fim só deixaram frustração. Já eu te darei algo diferente. Algo que vai finalmente te ajudar com as mulheres. Pecado girou a chave entre os dedos, o sorriso malicioso cortando a penumbra. Apenas 10 e novas portas se abrirão para você. Por um instante ele refletiu. Talvez fosse uma charlatã, talvez estivesse alucinando, mas havia algo naquela oferta que parecia irresistível. E se eu disser não? Pecado se inclinou devagar e a ponta da cauda riscou o balcão, deixando no ar um som seco e insinuante. Ah, meu doce incompreendido. Você acha que teria coragem para recusar as boas coisas da vida? Ela então sussurrou, como um segredo proibido, escorrendo pelo ouvido dele. Se deixar esta oportunidade escapar, vai passar o resto da vida se perguntando o que perdeu. Um sorriso curvou os lábios dela, quase piedoso. Mas talvez não seja mesmo para você. A mão dele vacilou sobre o bolso, o som do tecido amassando preencheu o silêncio da sala. O olhar estava perdido entre o medo e a promessa que brilhava nos seus olhos heterocromáticos. Pecado girou a chave entre os medos e o tilintar metálico cortou o ar como um feitiço. Ok, aqui estão os $10. É só isso? Apenas isso. Agora se prepare, pois em breve seu mundo não será mais o mesmo. A respiração dele se tornou pesada, quase um gemido contido. Tremendo, estendeu a nota, colocando-a sobre o balcão, como quem assina a própria sentença. Está bem, trato feito. Pecado sorriu com triunfo enquanto sua cauda brincava, acariciando o ar. Você fez uma boa escolha, meu doce. Agora, deixe-me encontrar algo para resolver seus problemas. Ela deslizou os dedos por uma estante até parar diante de um objeto peculiar. Retirou uma garrafa de vidro enegrecido, fechada por uma rolha prateada, que refletia pouca luz do ambiente. Dentro, uma miniatura feminina estava imóvel, mas não morta. Alada, com pequenos chifres delicados e o corpo marcado por curvas que desafiavam o olhar. Os seios nus da criaturinha se erguiam suaves, como se respirassem. O rosto adormecido trazia uma expressão entre inocência e luxúria. Mesmo em miniatura, sua presença transbordava desejo, como se a qualquer instante fosse abrir os olhos e sorrir para ele. Pecado colocou a garrafa sobre o balcão e o som seco do vidro contra a madeira pareceu selar a escolha. Aqui está, disse com a voz aveludada, mas firme. Um presente perfeito para alguém que sempre se sentiu incompreendido. Ele franziu a testa. Isso parece só um enfeite. Ah, querido, o que você chama de enfeite pode se tornar muito mais, se você souber ouvir. Ele tocou a garrafa. O vidro estava morno, como se guardasse algo vivo lá dentro. E o que isso faz?
Pecado inclinou-se para mais perto, a voz baixa, quase um sussurro. Ela entende desejos. Escuta aquilo que você não tem coragem de dizer em voz alta e responde. Isso não é perigoso? Ele perguntou com uma expressão curiosa. Ela, então, riu suavemente, olhando para ele com uma expressão enigmática. Só para quem confunde desejo com liberdade. Por um instante, ele pensou em recusar, mas a tentação de descobrir o que aquilo significava era maior. Pecado contornou o balcão lentamente e se aproximou de maneira sensual, chegando bem perto do homem. Seus lábios chegaram tão perto que o calor da respiração parecia um beijo proibido em seu ouvido. Com delicadeza, colocou a garrafa nas mãos trêmulas do homem. É sua agora. Cuidado para não perder sua alma em meio a tantos prazeres. Ela deixou a garrafa repousar nas mãos do homem como quem entrega mais do que um objeto. Os olhos dela brilhavam em um contraste quase hipnótico, olhando para ele uma última vez. Pecado, então, sorriu, satisfeita, enquanto ajeitava a corrente que prendia sua chave. Espero que você goste da sua nova companhia. Ela adora preencher vazios. Agora vá. Ele hesitou por um instante, como se quisesse perguntar mais alguma coisa. Mas a intensidade do olhar dela o fez recuar. Agarrou a garrafa contra o peito e virou-se para a porta. Cada passo ecoava pesado sobre o assoalho antigo, enquanto atrás dele a corrente de pecado tilintava suave, como uma risada abafada. Quando a porta se fechou, o ar da rua lhe pareceu diferente, mais denso, mais frio. Instintivamente olhou para trás, mas onde deveria estar a loja? Havia apenas um beco estreito e silencioso. Olá, mortais. Aqui quem fala é a sua anfitriã, Pecado. Obrigada por terem se conectado à nossa frequência proibida. Foi, literalmente, um prazer compartilhar meu primeiro conto secreto com vocês. Esse é apenas o começo. Caso vocês quiserem mais, o apoio de vocês é essencial. Curtam, compartilhem, comentem e, se possível, doem. Mostrem que desejam mais. E a garrafa sempre terá um gole reservado só para vocês. Esta é Pecado Radiocast e estamos encerrando a transmissão de hoje. Até o próximo sonho, mortais.